programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Lembrando que, minha gente, todas as conversas que rolam aqui na rádio também ficam disponíveis no Spotify e no YouTube. Se você não for se inscrever, se você já não foi, vá agora, neste momento, para tudo, desliga o rádio, vai lá, se inscreve no YouTube, para você o quê? Conhecer a carinha dos nossos convidados. Eu sempre trago aqui um papo super legal, uma pessoa super interessante, um artista incrível, e hoje não será diferente. A gente já rolou o som do Midra aqui na Rádio Difusora, ele acabou de lançar um som super lindo, super sensível, mas eu vou bater um papo aí sobre a carreira desse produtor musical e agora músico, antes músico, não sei, saberemos agora. Primeiro, bem-vindo, tudo bem? Olá, Fernanda. Tudo bem? É um prazer estar aqui falando com você, todo mundo que está de ouvinte aí na rádio. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Imagina. Viu, você começou sua carreira de músico exatamente quando? Porque você já tem um histórico aí na produção musical, né? Quando esse lado com música tocou a sua vida e rolou de ser uma profissão mesmo? Porque geralmente a pergunta é músico, mas trabalha com o quê, né? Sempre rola aquela piadinha na família, mas quando virou cara a cara com o microfone, virou uma coisa séria. Música, como trabalho, desde o meu primeiro emprego foi como vendedor, né, na Teodoro Sampaio. Primeiro emprego, assim, registrado e tudo mais. Então, isso a gente está falando 17, 18 anos. Gente, então, para quem não conhece a Teodoro Sampaio, para quem não é de São Paulo, não sabe do que se trata, para quem não é do mundo da música, Teodoro Sampaio é a Rua dos Músicos em São Paulo. É ali que você tem um enfileiramento de lojas de instrumentos musicais. Já vi muita jam session rolando na calçada, né? Os músicos tocando. Ali por muitos anos, né? Foi o sonho de consumo, o shopping, né? A área de lazer de muitos músicos e objeto de desejo também, né? Exatamente. Eu peguei assim, uma fase que foi muito boa pela questão financeira, né, questão econômica do país, que era boa na época, só para assim, pela questão deixar claro que época de economia boa assim a gente teve mesmo, só para a gente lembrar mais ou menos. Que não era dólar, que não era um dólar de 4, 5 reais, né? A gente estava falando aí de, sei lá, 1,80, 2. Ai, saudades. Saudade, exato. Onde você conseguiria entrar em uma loja, por exemplo, para um músico entrar numa loja de instrumento e ter um instrumento acessível, bom e acessível, que você consegue ali comprar até 2, se você, dependendo da sua condição financeira. Hoje, essa questão econômica, né, prejudicou muitas coisas, a parte artística principalmente. Então, assim, eu comecei ali, com 17, 18 anos, onde eu me vi num universo musical, imerso, mesmo nesse universo, e então, pagando aluguel, já morava ali naquela região de Pinheiros, então a loja favoreceu com que eu entrasse de cabeça nesse universo musical, trabalhando, e ali quando você mora em Pinheiros, você tem Sim. Assim, é o bom e o mal junto, porque é um custo de vida um pouco mais alto, mas você tem a Vila Madalena ali do lado, você tem Teodoro Sampaio, você tem Oscar Freire, que tem lojas, N lojas, tem muita coisa acontecendo ali, né? Um polo. Sim, ali é uma efervescência cultural muito grande, né? Você falou da Oscar, mas do outro ladinho ali você tem também a Augusta, né? Alta Augusta, Baixa Augusta, você tem a Paulista ali também, né? A Cardeal. Cardeal. A Vila Madalena acontece muita coisa também, né? Tinha muitas casas de show. Eu lembro de frequentar a Vila Madalena no Blém Blém, por exemplo, que rolava altos shows, né? Assim, na minha época faz um pouquinho mais de tempo, né, minha gente? Mas é um lugar muito rico mesmo e de culturas muito diferentes. Até Teodoro mesmo, né? Você tinha desde o cara da música instrumental brasileira, do jazz, os caras mais velhos, até a nova geração músico metaleiro que estava indo comprar
um instrumento porque virou num, sei lá, num disco do Angra, sabe? Assim, tem de tudo, né? E assim, conviver com tudo isso só favoreceu com que eu fosse para esse caminho, né? Porque você, como vendedor, você tem que somar renda de alguma outra maneira. Então, como músico, Teodoro Sampaio, aí foi quando eu comecei a fazer bares, voz e violão, aproveitando essa questão de cantar e tocar. Então, com 18, 19 anos, eu já estava fazendo voz e violão ali na Teodoro Sampaio. Hoje eu tenho 32. Então, eu tô desde 17, 18 anos já na noite, né? 18 anos ali já na noite. Então, já comecei essa fase. Metade da sua vida você estava ali, basicamente. E foi. O que eu coloco sempre como o lance do Midra em si, né? Que poderia ter acontecido ali naquele momento, não aconteceu. Não sei, eu acho que é porque tem um tempo certo para as coisas, né? Você falou do Angra, você falou. Eu tive contato. A gente, vendedor, tem contato com tanta artista, cara, com tanta celebridade, né? Que você admira. Pô, Angra, Xamã, todas essas. Eu sou um cara muito. Eu tive contato com muita gente que eu admirava, assim. Recentemente o André Matos, que a gente perdeu, eu era um fã, assim. Um fã, mas um fã gigante. Então, quando eu tive a oportunidade de atender... Eu peguei na banda certa, peguei num pontinho do seu coração aqui, sem saber, né? Eu acompanhei ele, assim, muito, e quando eu tive a oportunidade de ver, de atender... Então, assim, eu tive muito contato com isso. Na verdade, eu sempre tive muito contato com a música. Eu brinco com a minha mãe, fala isso até hoje. Fala assim, cara, você ficava pegando cabo de vassoura. Ela mandou uma mensagem há 2 dias atrás, falando assim, cara, tá lembrando aqui uma foto minha com cabo de vassoura e fazendo de guitarra. E hoje eu tenho um filho que faz a mesma coisa. Então, essa questão da música, eu acho que vem como uma questão de dom mesmo, e você vai desenvolvendo isso. E a sua vida ela vai sendo guiada para um determinado caminho que é inevitável. Por mais que você faça outras coisas, é inevitável. E foi esse teu caminho, né? Auxiliar a música. Quando eu falei lá do música instrumental, eu já vi muito Arismar Espírito Santo tocando lá, Michel M, essa galera mais do instrumental, né? Como também já encontrei a galera do Angra batendo perna por lá, enfim. Por isso que eu citei, como se fossem 2 extremos, mas assim, isso é na prateleira da indústria fonográfica, né? Na vida real, eles são muito mais próximos do que a gente supõe. A gente coloca muito essa divisão, né? Você falou que era acompanhou o André. Na hora de um som, assim, o que você escuta? Você transita bem entre... eu estou te perguntando isso, que som você escuta, e se isso tem a ver também com as escolhas que você hoje faz para o teu trabalho, né? O Midra poderia ter acontecido lá, mas aconteceu agora, e você tem um acúmulo de coisas. É um menino que vendia instrumento na loja, era um menino que é fã do André Matos, né? O que você ouvia e como isso te conduziu aí para você encontrar a sua sonoridade? A minha relação com a música ela é muito abrangente. Eu acho que vai mais do que um estilo, né? Porque, bom, eu sou nascido em Pernambuco e sou de uma família baiana, de mãe, pai, avós, enfim, todo mundo da Bahia. Então eu tive uma relação muito forte assim com o forró, com toda essa, com a música sertaneja. Eu tive muito forte isso desde pequeno, muito pequeno. Tanto que uma lembrança que eu tenho assim de infância é tocando pandeiro com meu avô e um acordeon, sacou? Então isso já foi o meu primeiro contato com música, com a questão de sonoridades, né? E conforme você vai crescendo, adolescência, você vai conhecendo outras coisas, até que me foi apresentado Led Zeppelin, foi me apresentado essa questão, tipo, essa cena de classic rock, hard rock e tal, e eu fui me apaixonando, e eu fui apaixonado, fui fissurado por essa cena até meus 18, 19, 20 anos, na verdade até hoje, assim, eu ouço sempre que eu posso, mas o leque vai se abrindo. Então,
principalmente a partir do momento que você começa a tocar, né? E você depende disso. Então, eu ouvi de tudo, e toquei com muita gente, assim, com muito artista pequeno e de estilos variados. Estamos falando de rock, de samba, de... O que a noite pede, né? Tudo que forró a noite universitário, pede. tudo. E até que eu me identifiquei com uma cena, que foi a cena onde eu participei de uma banda que chamava The Cleaners, que é uma banda até que concorreu a South by Southwest e alguns festivais legais, que uma cena do indie rock, né, da época ali, tipo, final de 90, que estava mais forte, que veio Strokes, veio essa cena, e eu vi a possibilidade de ter ali o elemento de guitarra que eu gostava, umas baterias mais diferentes, mais secas, mais agressivas, enfim, eu vi uma identidade ali dentro, que é uma cena. A gente, músico principalmente, precisa estar numa cena, precisa se enxergar dentro de uma cena. Então, ali foi quando eu comecei a ter mais essa questão de ter uma banda, né? Trabalhando ali na Teodoro Sampaio, eu comecei a ver essa coisa de uma banda. Mas uma banda, é diferente de você tocar na noite, porque quando você toca na noite, você toca tudo e você não é... Você toca tudo e você não tem uma identidade. Não é uma identidade, porque tem vários músicos que têm identidade, mas é uma questão de entretenimento, né? Quando você está na noite, você está lá para entreter as pessoas, né? Tem mais a ver com o outro do que com você, com a sua verdade, né? Exato. Então, o indie rock, ele deu essa música, o rock alternativo, ele me trouxe... E aí você vai pesquisando a cena de Londres, a cena dos Estados Unidos, e você vai absorvendo aquele monte de coisa que me enriqueceu musicalmente demais, demais. Que foi quando surgiu a ideia de começar a produzir. Então, fui absorvendo tudo de Radiohead, de Strokes, dessa coisa Muse, toda essa ideia daqueles timbres de guitarra, bateria e tal, eu falo, cara, isso é gigante. E aí foi quando eu atendi um dia o Miranda, o Miranda, produtor gigante, que pra mim eu sempre fui, assim. Eu era muito fã, Miranda foi um cara muito foda no cenário musical, assim, né? Para uma geração, né? Para uma não, algumas gerações ele impactou, várias, né? Várias. E até hoje, assim, que é o legado, né? Que é o que fica. Já bebi com Miranda, quero deixar registrado aqui que eu já tive esse privilégio de tomar um trago com Miranda. Incrível. E aí, quando eu vi, assim, que ele começou a falar sobre música, né, cara? Tipo, um cara totalmente lado B das coisas. E, ao mesmo tempo, um cara super pop, um cara super hit. Tipo, sem querer o cara é o hit. Então, e aí eu comecei a trazer, tipo, aquilo, esse monte de bagagem que eu tinha até... Quando eu tive a oportunidade, eu falei, caramba, é muito louco, porque quando a gente está trabalhando aqui, parece que tudo aqui é rock. Até o jazz daqui é rock, né? Até o jazz que toca aqui no Matic, aqui na rua, é rock, cara. Os caras são rock and roll demais. E eu venho, falando com ele, e eu já tive essa conversa com vários caras e produtores. Falando, cara, eu venho de uma família muito regional. Falando, cara, é aquele jeito dele falar, cara, esquece isso, é música. Música é música, é para sempre. Música é para sempre. E, tipo, isso daí ninguém apaga. Essa sua memória efetiva, isso daí vai sempre... Você tem que imprimir isso em alguma coisa. E aí foi quando eu falei, caramba, verdade, velho. Eu posso ouvir tudo que eu quiser, eu posso ser tudo que eu quiser. Eu só tenho que imprimir isso. Isso vai formar a minha identidade sonora, né? Então, hoje, quando eu falo assim, eu dei essa volta toda para te falar que hoje eu sou um cara super eclético, e que eu ouço de tudo, de Luiz Gonzaga quando eu acordo aqui, ou de Djavan, e que eu vou terminar a noite ouvindo, sei lá, de Jamiroquai, sacou? Ou, sei lá, cara, Metallica, que o Metallica tava fazendo umas lives aí de segunda-feira, shows, então, assim, é isso. E quando eu paro para produzir um artista, ou um cantor, ou uma banda que precisa fazer uma pré-produção, alguma coisa, eu tenho essa bagagem que eu consigo atender. Somar, de alguma maneira, trazendo isso para minha identidade sonora, né?
Como que é para você separar essa onda do produtor na hora de produzir uma banda, de deixar que seja a impressão digital do artista, e na hora de separar o produtor do artista, como fica isso em você? Porque é a mesma bagagem, né? Você, suas referências, tudo que você escutou, viajou, comeu, ouviu, livros que você leu, né? Você é esse acúmulo todo, né? Exato. É diferente você imprimir isso na hora de produzir um trabalho de um cara que você se identifica, de repente, inclusive com o som, e na hora de fazer seu próprio som, assim? Como que você divide isso? Se é que dá para dizer que há uma divisão, né? Dá para ser duas pessoas, assim. É que assim, Tainá, Tainá, o meu som tá aqui na minha cabeça. O meu som, o Midra, ele nasceu aqui, né? Ele é isso. Então, ele é muito pronto. Se eu, tem um amigo meu que chama JR, baterista, e quando ele fala assim, ele fala... um dia eu perguntei para ele, que é produtor também, eu perguntei assim, mas como é que você sabe qual é o som de bateria que você quer nessa? Ele fala, porque tá aqui, velho. Pode vir tocar qualquer pessoa comigo, pode vir tocar uma criança que tá tocando bateria, ou um cara adulto que já toca bateria. O som tá aqui, eu vou fazer ele chegar no resultado que eu quero, não no que ele quer fazer. Então, assim, o meu som, hoje, principalmente agora em pandemia, eu produzo tudo aqui, eu tô num quartinho aqui em casa, e é nesse quartinho aqui que eu estou produzindo, né, os meus 2 últimos singles foi feito aqui, num quartinho, sem tratamento até, e com a ajuda de outros parceiros. Mas é aqui que eu acho os meus timbres e tudo que eu imagino. Quando chega um artista, isso para o meu som, mas quando chega um artista que já tem algo montado, formulado, já está andando com a ideia dele, eu tenho que entrar na cabeça dele e entender quais são as sonoridades, quais são os timbres, quais são as referências. Pegar tudo isso, que é o que eu tenho na minha cabeça, e somar com a... Porque, por exemplo, o Miranda, vamos usar o Miranda como exemplo, quem sou eu para falar do Miranda? Mas, tipo assim, o Miranda, ele é o cara que ele não sabia nada de técnico, sabe? É um cara que não sabia... Mas o som estava tão dentro da cabeça dele que ele sabe qual que é o som de bateria que ele tinha que tirar para um determinado estilo. Como deve soar a música, né, na verdade. Então, se chegar um cara, um artista de pop rock, você sabe qual que é o som do pop rock. E o melhor de tudo, porque aí volta a sua outra pergunta anterior. O que você ouve? Eu tenho que ouvir de tudo. Porque eu tenho que entender qual é o pop atual, né? E hoje, principalmente hoje, cara, que tem muita coisa eletrônica, o lo-fi, essa atmosfera lo-fi, que é tudo beat, feito aqui, assim, que eu tô usando muito isso. Então, assim, o som mudou. O pop dos anos 80 não foi o mesmo dos 90, não foi o de 2000, nem é o mesmo agora. Tudo muda, né? Então, a minha bagagem só serve para isso, para somar com a do artista que chega, lógico, né? Eu sou um cara que eu trabalho mais com coisas orgânicas, guitarra, eu gosto de ir para um estúdio gravar guitarra, baixo, eu gosto de ver um baterista gravando na minha frente. Tem caras que não, tem outros produtores que gostam, que faz tudo aqui, assim, na frente do computador dele, ele faz tudo, cria o beat, cria a linha de guitarra, cria a linha de teclado. Então, a minha bagagem serve para somar com outro artista, basicamente. Que demais. E agora você também compondo, lançando seus sons, né? Esse momento que a gente vive ainda, né? Porque ele não terminou, a pandemia ainda não acabou, tem muita gente tratando como se fosse passado, né? Porém, estamos aqui ainda, né, numa orientação de se proteger, de ficar em casa, né, na medida do possível, de quem pode. A classe artística, né, foi a mais afetada, né, com a questão aí do isolamento físico, né? E aí teve que se rever também as estratégias, né? Não tinha show, a banda faz grana nos shows, né? Porque se a gente for pensar, antigamente uma indústria fonográfica, você vendia 1 milhão de cópias, você tinha uma distribuição, hoje
É plataforma digital, né? São as plataformas aí que você distribui o som, e o que vale mesmo é estar na rua tocando, né? E aí muda toda a estratégia de lançamento também, né? E você lançando som, né? Como que foi esse momento, está sendo esse momento para você, tanto de pensar música, porque teve uma galera das artes que, mano, broxou, não conseguiu compor, não estava legal, a cabeça não estava legal, e deu um freio para dar uma respirada e cuidar das outras coisas da vida. E teve artista que entrou numa produção, entrou numa imersão criativa e lançou som, né? Como tem sido isso para você? Porque eu quero abordar já já o tema da Ser Feliz, né? Como que está sendo e foi indo esse contexto todo para você? 2020, eu acho que não foi fácil para ninguém, né? Tipo, Sim. independente da área, acho que, bom, algumas áreas, principalmente a área de tecnologia, pode ter sido muito bem, mas para a parte artística, acho que todos os planos tiveram que ser reformulados, algumas coisas adiadas. O meu, por exemplo, eu refiz, né? Então, em março, abril, eu refiz tudo o que eu tinha de planejamento para o ano de 2020 e 2021. Eu geralmente eu faço até o começo do outro ano. Gente, que organizado, gente, que organizado. Artista independente, cara. Ou é isso, ou você se afoga rola muita coisa, né? Então, bom, tive que atrasar. No começo de 2020, eu lancei uma live session, que já estava pronta em 2019, então só lancei ela em 2020. No comecinho, não produzi nada. E aí caiu tudo, né? Caiu produções, caiu show, que já era pouco, no meu caso, no começo. E aí você se vê, tipo, tendo que se reinventar. Então, até outubro de 2020, eu não fiz nada. Não lancei nada. Nada. Eu simplesmente fiquei parado, capturando dinheiro, recursos e tendo ideias de o que eu vou fazer. Porque um single, por mais que pareça simples, ele não é simples. Ele vem amarrado com um monte de coisa, né? Principalmente para a cena independente, que você precisa ter para toda a cena, na verdade, que é um plano de pré, durante, de pós, e uma vida aí até sair um novo single. Então, eu consegui lançar em outubro um single com o Tuti, que é da banda Medula, e da Violet Soda. A gente lançou um single juntos. Foi um tempo para eu respirar e conseguir trabalhar a Ser Feliz, que foi feita aqui também. Então, assim, aí a gente começa a se reinventar de qual maneira? Deixar tudo muito enxuto. Eu não consigo ir para um estúdio, o custo, você tem que eliminar algumas coisas, então você tem que gravar mesmo, você mesmo gravar algumas coisas, não delegar, porque tem um custo. Então, é dessa maneira que a gente viveu 2020. Reaprendendo algumas coisas, né? E por um lado, eu acho que assim, Tainá, muita gente vai sair muito destruída disso. Mas eu, cara, e eu entendo por que vai sair destruído, porque é uma pandemia, cara, e nem todo mundo tem privilégios, né? Mas eu vou sair um pouco melhor, eu acho, com a questão de aprendizado, principalmente na minha carreira. Eu vi muita... Sabe quando você... Tem uma brincadeira, né? Que até no começo da pandemia todo mundo fez. Pô, agora tá todo mundo de igual, cara. A minha agenda é igual a da Ivete Sangalo, que é igual a do Djavan, é igual a da Ed Mota. Todo mundo tá igual. E todo artista tá no mesmo patamar ali, né? Pra questão artística, sabe que isso foi bom porque você começou... Eu, principalmente, comecei a visualizar carreiras. Porque... ficou tudo muito exposto, cara. A galera ia pra live e falava da carreira. Falava dos planos. E aí você linkava uma coisa com a outra. Pô, o produtor dessa pessoa... Aí você pega, tipo, Ana Vitória. O produtor dela tava falando numa outra live quais eram os planos. Tipo, o que ele tava... E aí você... Artista independente é isso, velho. Você vai pincelando as coisas. Você não pode se comparar jamais. Sim, não dá. Né? Porque senão você vai se frustrar. Mas você vai pincelando. Putz, então, isso aqui, eles vão fazer isso.
Então vou antenar e vou ver o que vai. E é isso, cara, a gente vai aprendendo. Achei, ó, para mim essa pandemia elevou um pouquinho o meu nível artístico, sinceramente. E volta para o artesanal, né? Volta, você falou, gravou tudo em casa, foi você que fez e tal, então você volta para esse espaço, apesar de doloroso, de doído, né? Que é você não poder fazer as coisas, né? Conforme os planos, mas volta para um lugar mais de introspecção, talvez, artística, né? De você ter que se desafiar ali e se organizar para gravar as coisas, para ver como que vai soar sozinho no quarto, sem toda a estrutura do tratamento acústico, com o filho, com tudo que tem que lidar, né? Enfim, também tem esse olhar para si, né? Que os artistas, muitos artistas tiveram que ter, né? Desse momento mais silencioso, quase, né? Exato. E aí surgem as ideias, né? Surgem as ideias, que é o que a gente tem hoje, que é o que a gente está plantando hoje, colhendo. Sim. E essas experiências desses artistas que foram para as lives, eu sou produtora cultural, todos os shows, tudo que eu tinha para 2020, água Caiu. abaixo. Eu tenho um evento que ele foi alterado já 3 vezes, está para julho, já foi para setembro, talvez setembro não dê para fazer, então assim, né? A gente vai no malabares da vida e agradecendo por estar numa situação de privilégio ainda, né? Porque, né, a gente sabe que essa pandemia também jogou na nossa cara aí, que na minha, né, reclama ó céu, ó terra, joga na cara o lugar de privilégio também, né? Mas também ouvir essas outras histórias, mesmo artistas grandes se colocando e falando tal, você tira alguma experiência e bagagem, né? Porque independente se o caminho é uma trilha ou uma avenida, é um caminho, né? A percorrer, né? Isso, cara. Pronto, perfeito. É isso. E eu tô muito antenado com a cena hip hop. Eu acho que é uma cena que eu aprendo. Como eu tenho muito mais contato, né, com esses artistas assim e produtores dessa cena, eu admiro pela trajetória, pelo som, lógico que é uma cena que se reinventa também a cada semestre os caras estão fazendo algo novo e tá superando. Então, quando a gente fala de cena, eu não vejo uma cena pronta para o meu tipo de som, né? Eu vejo uma música brasileira contemporânea. Sim. Mas eu não me vejo em uma cena hoje, é difícil. É bem difícil falar nisso quando a gente fala de streaming, né? Que você precisa estar dentro de algumas caixinhas. Sim, sim, sim. O trap veio com tudo, né? O trap foi uma coisa que já tem explodido já há algum tempo, né? Eu que acompanho, tenho muitos amigos aí que são da cena do trap, do hip hop, né? Que mesmo quando o rap dá aquela namoradinha com o trap ali, atravessa aquelas linhas, né? Ah, mas o rap não pode ser assim, né? Mas Né? Pode tudo. mas a questão, eu acho que, Tayana, é a carreira. É como eles levam a carreira, como eles guiam, cara. E aí, de novo, a gente tem que ficar pincelando, a gente tem que ficar de olho, né? E eu levo a minha carreira, assim, muito baseada na desses caras. Tipo, não imita. A gente não tem que imitar, mas a gente tem que olhar e ver, cara, tá dando certo, velho. Né? Tipo, Tá alcançando, né? Tá alcançando as pessoas, tá? O som tá chegando. então eu vou ouvir esse cara, tipo, eu vou ouvir, tipo, o que o Fiote lá da Laboratório Fantasma tem para falar. Eu vou ouvir o que a Dani Rodrigues lá do Foco na Missão, do Rashid, tem para falar. Porque essa galera, eles pegaram uma onda que foi o começo lá atrás, que foi muito difícil, estão na crista da onda e agora estão passando por uma pandemia igual eu. Então, o que eles estão falando? O que eles estão pensando? Quais são os planos futuros? Então, eu fico de olho nessa galera, assim, 24 horas. Eu sigo essa galera, porque, tipo, é uma questão de carreira, é uma questão de trajetória. Lógico, você tem referência mesmo, né? É importante essas referências, né? Recentemente, o Fiote até compartilhou um texto de uns conhecidos falando sobre essa indústria, aonde cruza a linha, o artista ter que ser celebridade, tem que ser influencer. Então, eu acho essa discussão tão atual e tão importante do artista para lançar.
Midra vai lançar Ser Feliz. De repente, o tema da música, que a gente já vai falar disso, vai entrar em vários aspectos que daqui a pouco você está fazendo live que não tem mais nada a ver com o seu som, tem a ver com uma outra coisa, né? E daqui a pouco você está falando do seu dia a dia, e daqui a pouco, se você não estiver postando, escovando o dente para o algoritmo te deixar relevante, tua música não é entregue mais, né? Tipo, tem toda essa cena também acontecendo, né? Do artista que tem que ser um influencer, ou não tem que ser, né? Cada um trabalha aí da forma como consegue colocar a sua verdade, né? É isso, boa. Vamos falar de Ser Feliz. Lançou Ser Feliz, a gente lançou essa música na rádio. É um tema que sempre traz debate. A gente falou bastante. Eu acho que essa pandemia também derrubou aí alguns estigmas, principalmente com relação à saúde mental. E a gente falar de saúde mental, a gente não pode deixar de falar de relações tóxicas, porque, né, isso tem muito em toda relação, inclusive. Mas sempre que se fala de relações tóxicas, são vozes de mulheres, né, falando das relações tóxicas, vivenciando essas relações. Eu acho que a mulher ela consegue pedir socorro primeiro, porque talvez ela tenha menos barreiras ali, né? E você lançou uma música com um clipe também super bonito, super sensível, nessa temática aí dessas relações tóxicas, né? É. E aí, Eu, para você, tudo isso, esse monte de informação, né? Para levar para uma. eu acho que partiu daí, partiu dessa questão da pandemia, né? O tempo ocioso que eu acho que todo mundo teve, até alguém falar assim, caramba, agora então tá, já refiz as contas aqui, então vou ter que fazer isso, isso e aquilo. A pandemia, ela serviu para pesquisas para mim, né? E a gente, como tá todo mundo dentro da mesma coisa, dentro de casa, vendo as mesmas coisas praticamente, né? É Netflix, ou é YouTube, ou é lives, ou é isso, é aquilo, podcasts, enfim. Sim. Se absorve muita coisa. Eu acho que a gente absorveu muita coisa. Junto com a preocupação, a gente absorveu muita coisa. E dentre essas coisas, uma coisa que me chamou a atenção bem no comecinho da pandemia foi um site que chama humans.online. É um site não é um site de relacionamento, é um site que entram duas pessoas por vez e você não tem a opção de abrir o microfone, então é mudo, você só serve para olhar durante 1 minuto. Eles falam que a ideia é conexão, né? Gerar conexão verdadeira, né? Porque às vezes eu tô aqui, você tá aí, mesmo longe ou estando perto, eu poderia estar aqui com o meu celular toda hora recebendo WhatsApp, ou você. Então a gente não está conectado de uma certa forma. A gente está ali no mesmo espaço, às vezes a gente compartilha da mesma ideia ou não, mas a gente está ligado em uma outra coisa. E então, o olhar tem esse poder, né? Porque o site olho no olho. Eu não tenho o que você fazer. Enquanto eu estou aqui falando, eu posso estar olhando para algumas coisas, pensando no que eu vou falar, mas se você não tem o que falar, eu só tenho que te olhar. Então, o site, ele gera esse tipo de conexão. E aí... É desconfortável, né? É um desconforto, é meio Marina Abramovic, assim, né? Porque é verdade. O silêncio te invade junto com o olhar. Você não tem muito para onde fugir, né? Então, assim, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre esse site, porque eu achei legal a experiência, achei interessante a experiência. Você ficou lá 1 minuto. Então, assim, a experiência é interessante, mas o que tem por trás das histórias é mais interessante ainda, porque quando você começa a pesquisar, e principalmente no Twitter, né, que é a galera que está mais ativa, né, nas coisas mais intelectuais, começa a dividir ali sentimentos, cara, experiência. E aí você começa a ver vários tipos de histórias. Você começa a ver desde a história que é tipo, foi desconfortável, foi engraçado, eu não parei de rir, eu me senti meio mal. Por exemplo, minha esposa fez, e
ela foi a primeira até a fazer. E ela fez de manhã, eu lembro disso até hoje, assim. Ela abriu a câmera, tinha uma pessoa do outro lado, deu 30 segundos, as duas estavam chorando. Porque é uma emoção mesmo, né? Se você for, principalmente no começo de uma pandemia. Se a pessoa do outro lado começa a chorar, provavelmente não tem alguma coisa errada, né? E essa conexão gera isso, gera essa falta, essa angústia, essa coisa que tipo, você não sabe o que a pessoa está sentindo e o olho passa esse sentimento. Então, comecei a ver, cara, esses tipos de experiência. Achei muito interessante. E, dentre essas, eu fui rolando lá os tweets e vi que alguns falaram que algumas pessoas usavam isso como pedidos de socorro, né? Como pedido de ajuda. Falei, pô, como assim? Aí, tipo, até tinha uma lá que tinha uma fotinho, assim, que ela tirou, com a pessoa levantando uma placa, não era no Brasil, a pessoa levantando uma placa, tipo, o número de emergência de algum país, e o nome do país e tal, tipo, umas informações, assim, tipo, pra, se caso a pessoa estivesse no mesmo país. Falei, mas por que será isso, né? E aí, tipo, as pessoas começaram a falar embaixo, cara, putz, pode ser tanta coisa. Eu vi que algumas pessoas falaram sobre os tipos de relacionamento que as pessoas estavam tendo durante a pandemia, né? Então, você está mais exposto, quer dizer, você está mais exposto ao abusador, você viver ali 24 horas sem... Às vezes, quando você está num relacionamento desse tipo, você ainda tem algumas brechas durante o dia, né? Uma pessoa que vive imagina uma pessoa que vive num relacionamento abusivo, num nível que tem fases, né? Mas numa fase mais extrema, que você não consegue se livrar. E se você fica 24 horas por dia dentro desse tipo de relacionamento, você não tem a chance de pegar um telefone para ligar para um socorro nem nada. Então, assim, eu achei interessante esse ponto, esse tweet, e fui atrás desse tipo de informação. Falei, cara, deixa eu ver, não estou fazendo nada, é um assunto totalmente importante, urgente, deixa eu ver o que está falando sobre isso. E aí você encontra muita informação, principalmente da ONU Mulheres, do Ministério da Saúde, várias informações. E durante o ano, eu fui acompanhando isso. Isso a gente está falando de final de março, abril. Eu fui acompanhando isso o ano inteiro. Só para você ter ideia, até março, a gente estava falando de uma média de 25% a mais de casos de abuso, de violência doméstica, em relação a março do ano passado, de 2019. Então, você já teve um aumento até março, até o começo da pandemia. Então, é crescente isso, independente, isso é crescente. E era um assunto que não estava em pauta. Se você olhar janeiro de 2020, hoje está muito mais forte. Mas isso em janeiro de 2020 não estava tão alto assim. E aí eu comecei a ver. Até que, em outubro, por exemplo, já estava em 50% a mais, né? Então, outra curiosidade aqui, esse site de conexão, né, o Humans Online, ele cresceu, cara, muito, assim, mais de 200% a audiência e pessoas tentando dizer alguma coisa, tentando pedir socorro, tentando se conectar de alguma maneira, matar saudade, enfim. Então, foi essa busca minha durante 2020, tentando entender mais sobre essa questão mental, sobre essa questão de violência doméstica, abuso, relacionamento... Eu nem trato isso como um relacionamento tóxico, porque um relacionamento tóxico, às vezes, eu tô num relacionamento tóxico, você tá. Sim. Às vezes a gente é o tóxico, inclusive, né? Quantas vezes a gente não foi tóxico com alguém? É isso, mas quando você leva para o relacionamento abusivo, que não deixa de ser um relacionamento tóxico, e você começa a identificar as fases, né? Primeiro a fase da repressão, vai se submeter... vai escalando, né? Vai escalando a violência e volta para a fase da lua de mel, né? Você tem um ciclo, né, Ou não, e aí vem o cara pedindo perdão, te tratando bem, a mulher vai ficando
presa. Presa, exatamente. E eu me fiz a mesma pergunta, a mesma coisa, o questionamento que você fez no começo. Cara, mas eu sou homem, cara, como é que eu tô falando sobre isso? Né? E aí você vê, quando você vai ver nos depoimentos, você vê que não se trata, lógico, tem a questão da mulher, ela tá em foco nesse ponto, mas os homossexuais também estão, Sim. os homens também são, abrange, isso é maligno, isso é urgente, saca? Isso é urgente. Sim, para todos, né? Todas as relações. Quando a gente fala de... Esse foi um assunto recorrente aí no programa, durante a pandemia, né? A transfobia, inclusive, que aumentou absurdamente, a violência contra a pessoa trans, violência contra a mulher, a violência identificada dentro de casais homoafetivos também, quando é Maria da Penha, quando não é. Então, até recentemente, aí, por conta do Big Brother, estão de olho na garota que estava forçando o cara a dar um beijo, aí os homens, opa, né, vamos lembrar que, né, isso já é um assunto muito anterior, os homens se sensibilizaram agora, né, e é importante o homem pegar essa pauta também para conversar, né, porque dentro da violência tem dois agentes, né, dentro da violência são dois agentes, né, então... eu sempre falo que não adianta a gente ficar discutindo feminismo e excluir o homem dessa conversa. Ele tem que vir para essa conversa também, de alguma forma. Que assim, se você vê, eu penei um pouco para assumir essa narrativa e fazer essa música com essa linguagem, com esse objetivo. Primeiro, por ser homem. Uhum. Passou pela tua cabeça, assim, tipo, eu sou homem, vão me cancelar, porque eu estou falando de um assunto que majoritariamente é de mulher. Infelizmente, tem esse tópico aí, ainda tem esse extra, né, cara, que é o lance do cancelamento. É muito louco isso. Eu nem tenho uma opinião muito formada sobre isso, só fazendo uma adenda. Nem tenho. Comentei esses dias até, tipo, não sei se tem um livro do Machado de Assis que chama Alienista. E ele traz, assim, eu faço um paralelo com esse livro sobre esse lance do cancelamento. Porque, basicamente, o alienista é um médico que tem ali cria em uma determinada cidade um hospício e ele faz uma tese que ele diz quem é louco na cidade. E ele interna em torno de 75%, 80% da cidade no hospício dele. E ele fala, meu, tem alguma coisa de errado. Ele interna a própria mulher porque ela não conseguiu escolher qual a roupa que ela ia vestir. Então, no final... Cancelador, né? O cancelador da cidade. Exato. E no final, ele vê que ele é o louco da história. E ele se interna. Tira todo mundo e ele se interna. Então, assim, é muito contraditório. Né? Quando a gente entra nesse negócio de cancelamento, é muito difícil. E principalmente para a gente pensar, para dar vazão a ideias. Né? A gente... Assim, Tainan, a gente só evoluiu porque a gente errou. A gente deveria... ter errado menos, eu concordo, cara. Principalmente nessa questão do homem. O homem, ele sempre foi esse negócio troglodita, né? Porque é histórico, né? A gente tá falando de coisa histórica, de Grécia. E antes, que veio se acumulando, passou pro meu bisavô, passou pro meu avô, passou pro meu pai, passou para... Entendeu? E é nessas gerações que a gente vai se aperfeiçoando, que a gente vai melhorando como ser humano, né? Então, o que deu a ideia, voltando para o assunto, o que me deu um pouco de coragem de falar sobre isso? A minha própria vida. Porque se eu olho para minha infância, eu fui um cara que tive infância e adolescência dentro de violência doméstica, vivendo violência doméstica, comigo e com a minha mãe. E quando eu comecei a ver isso, a estudar isso, né, tipo, pesquisar, ver esses dados da ONU, vendo, tem um Instagram muito bom que chama Não é Amor, Não Era Amor, e que vai pegando depoimentos, lives, e eu comecei a ficar meio fissurado nisso. E é meio chocante, porque você acaba não conseguindo dormir, cara, porque, né, e isso me deu, assim, uma coragem de falar, independente de falar, puta, você é homem, cara, o que você tá falando sobre isso?
por isso que eu levei para o lado que eu levei. Eu não levei para um lado que tinha um casal e eles estavam discutindo, e aí eu ia ditar as coisas do masculino e eu ia ditar as coisas do feminino. Não, eu coloquei a mulher em foco e eu levei para um lado que não é o lado que acontece a maioria das vezes. Eu levei para um lado que ela consegue, ela tira força de algum lugar e ela se liberta disso, exato. A ideia é isso, é liberdade, é renascimento, né? Tipo, de uma situação. Furar essa bolha. O que é muito difícil, porque, para você ter ideia, segundo a ONU Mulheres, 40% termina em tragédia desses casos. Porque há casos que as mulheres também se libertam, começam a viver suas vidas, e o cara está preso na relação ainda, e aí me perguntam para que serve a lei do feminicídio, né? Isso. Muitos caras que eles não conseguem lidar com esse fim de relação. Quantos casos, inclusive de pai que mata o filho para atingir a mulher, né? Enfim, é por isso que eu falo que os homens têm que vir para a conversa mais que urgente, demorou, inclusive, né? Porque essas pessoas precisam ser cuidadas também, para além da mulher se reconhecer dentro de uma relação e tirar a força, né, do infinito interior para sair da relação, também há esse medo, né? E se eu saio vai ser pior, porque aquela pessoa não vai estar se cuidando. Aquela pessoa que é o agente causador da dor, ele não vai estar se cuidando, né? E assim, Tainan, tem a questão da pessoa nem saber, cara. Acho que na maioria das vezes a mulher nem sabe que ela está em. Eu vi hoje um caráter de cuidado, né? Ai, não quero que você saia com essa roupa, porque eu estou cuidando de você. Não quero que você trabalhe, porque eu estou cuidando de você. Não quero que você. Estou cuidando de você. Vai aprisionando, e você vai ficando cada vez mais dependente, cada vez mais dependente. Assim, lógico, eu estou falando com base na minha própria mãe e com base nos depoimentos, né? Que eu vi. Levando isso para uma... Assim, hoje, o meu público, ele é um público mais jovem, né? A minha música, ela é muito mais atual, né? Conversando com esses elementos mais atuais, com beats, mesmo que tenha guitarras e tal, mas tem essa cena mais nova, contemporânea mesmo. Então, se você for levar para o lado contemporâneo da coisa, para o lado jovem da coisa, a própria cultura pop traz isso, se você for ver. Cara, Jessica Jones, não sei se você assistiu, mas é um relacionamento abusivo ali, tipo, de aprisionamento dela durante a primeira temporada inteira. Sim. Ela fica, tipo, ela é, por mais que ela saia do relacionamento, e isso aconteceu com várias celebridades, por mais que você saia do relacionamento, aquilo toda hora tá aqui na sua orelha, tipo, porque é a outra metade da sua mente, né, que tá falando. Uma metade tá falando, você não foi criado assim, você tem educação, você não precisa disso. Mas a outra metade está presa àquilo, ao seu passado, né? A dependência. Eu acho que tem muita questão e o julgamento também, né? Tem a questão do julgamento, né? Mas a pessoa é tão inteligente, não sai da relação porque é burra, não sai... E existe toda uma pressão social também, né? Ai, nossa, que mulher fraca, tem que lutar pela família, porque a mulher acaba se sentindo fraca no sentido de, puta, vou abandonar essa relação? Eu sou fraca por não lutar por essa relação, né? Então, são muitas nuances, né? Não é tão simples assim. Você falou que veio de uma família na infância, eu também tive essa experiência na minha infância, dentro de casa também, e só adulta também coloquei umas coisas no lugar de entender o que era, né? Porque a gente também não tem esse referencial dessa conversa acontecer, né? A gente vai descobrindo depois de adulto, depois de uma vivência, que aquilo era uma relação abusiva. Inclusive, eu que vi isso de casa, eu vivi também na minha pele, por também não me reconhecer, e também por entender que aquilo é amor, entender que se não fosse daquele jeito, não era amor, né? A gente vai carregando isso na gente, né? Você falou, do lado da Grécia, bisavô, avô, pai...
a gente carrega, não tem jeito, né? E você não... Assim, você é condicionado a isso. Sim. Durante a sua vida, você é condicionado a isso. Você já... Cara, você assiste novela, você assiste tele, não sei o quê, série, isso aqui. Você assiste Crepúsculo, aí você assiste isso. Você vai vendo que, tipo, é normal, Só uma sabe? situação Tipo, merda, né? Só uma situação merda. eles colocam na sua cabeça que é normal. A cultura pop, a mídia, eles romantizam isso. É romantizado. Super-heróis, essas coisas, tudo é romantizado. E a gente cresce com isso. A gente, que eu digo, o cara cresce vendo ali na novela que ele tá traindo e tá tudo bem, que ele tá humilhando e tá tudo bem, que ele tá fazendo isso e tá tudo bem, e que a mulher tá, tipo, se estressando, mas tá tudo bem, né? Tipo, eles romantizam toda essa história, e a gente é louca, né? A mulher que se impõe é louca, é histérica, onde já se viu, barraqueira, né? A mulher também, ela leva essa construção. E aí, por isso que eu digo que muitas, assim, do que eu vejo, falando de mim, família, minha família, mãe, e de depoimentos que a gente vê na internet, que a gente vê em lives, a gente vê que, tipo, por mais que é um tópico urgente, não é, parece, pra gente que já caiu a ficha, parece que parece não, é nítido, você tá num relacionamento abusivo, mas pra pessoa que ela não se ligou nisso ainda, e ela ainda tá nesse condicionamento da vida, né, tipo, infância, do que ela absorveu e que para ela é normal, ela não vai entender, ela só vai entender com ajuda, né? Então, a ideia do clipe, Tainan, é isso, é trazer de uma forma leve, porque é um assunto muito pesado, se você assiste até uma série nacional recente, Bom Dia Verônica, que é bem forte, é bem pesada, e às vezes a gente fala, puta, aquilo ali é exagero, mas não é, cara, tem aquilo ali existe, né? Então, quando a gente traz esse tipo de assunto, você pode trazer ele de várias maneiras, pode trazer ele de uma forma romantizada, igual a gente está falando, a gente pode trazer ele com um grito de socorro, e aí você tem várias letras, Mercy Gray, Kelly Clarkson, tipo, um monte de gente que já fez letra, Amy Winehouse, e você pode trazer de uma forma que alerta, né, e deixando explícito o que você quer dizer com aquela música, que é o meu caso. Eu não tô nesse lugar de fala, eu tô trazendo algo que eu julgo ser muito urgente, dentre tantos outros temas que a gente tem na sociedade, esse é um dos temas que eu julgo ser urgente. Tá em pauta mesmo, toda hora se falando. Assim como a gente fala de feminismo, assim como a gente fala de machismo, assim como a gente fala de racismo, violência doméstica, cara, relacionamento abusivo. Tem que estar em pauta. Eu acho que quanto mais a gente traz esse assunto, mais a gente conversa sobre e normaliza falar sobre, né? Não é normalizar a violência, é normalizar falar sobre. Eu acho que mais a gente consegue alcançar as pessoas, né? Porque a mesma coisa que eu falo sobre... a gente não tem que tirar o homo afetivo do armário e ditar, não, você tem que falar, tem que contar, tem que ser livre, tem que ser feliz. A mesma coisa para a pessoa que está numa relação abusiva. Ela tem que ter o tempo dela de... É claro, a gente tem que dar os elementos ali, né? O que a gente puder trazer de informação, de noção, de indicar profissionais, enfim. Mas a pessoa tem que querer, tem a busca pessoal também, né? Não adianta a gente chegar para um casal e falar, viu, ó, sai daí porque você está num relacionamento abusivo. A gente não enxerga, a gente não sabe, a gente não vê, a gente não, né? A gente precisa dessas referências aí, até para a gente compreender, não repetir, né? Juntar forças para que isso possa ser conversado, né? Possa ser conversado. E assim, exato, e se eu estou antenado nisso, eu consigo ajudar de certa forma. Se você tá ligada nisso, você consegue ajudar de certa forma. Você vai mandar uma mensagem e você vai perguntar, e aí, tá tudo bem, cara? Porque às vezes não é só entre marido e mulher, é entre pai e mãe, tipo, é entre família, pais e filhos. Né? Então, a gente tem que estar falando. Esse assunto é importante, tem que estar em pauta. Artista, principalmente, cara, assim, o nosso meio,
A gente tem caras muito cabeça, falando muito, e aí, de novo, admiro a cena do hip hop por isso também, trazer coisas importantes, relevantes. Tá aí Emicida 2020, né? O trabalho que a Emicida fez no ano de 2020, de trazer esses temas, né, também. Porque quando você pensa em crescer, quando você pensa em ter uma carreira, e hoje é tudo muito rápido, é tudo muito para ontem. E às vezes você não tem essa. Você não pode nem se posicionar, sabe? Tipo, tem artistas que não se posiciona porque se ele se posicionar, ele já vai perder uma fatia da audiência que ele poderia ter, né? Só que aí a arte, ela não é isso, né? A arte, ela serve para um monte de coisa, entreter e tal, mas comunicar, colocar o dedo na ferida. Sim. Sempre foi assim, sempre vai ser. Se eu, como novo artista da nova cena, da nova música brasileira, e outros, se a gente não ficar falando sobre as coisas que tem que falar na nossa geração, no nosso século, velho, uma coisa que tá desde o século da minha avó acontecendo. E hoje a gente tem a oportunidade de falar porque a gente tem essa noção, né? Sim. Por que a gente não vai falar? Vou deixar para o meu filho falar, então... Né? Deixar toda uma geração carregando esse peso, né? O papel de mudar o mundo sempre fica para o próximo, né? E a gente acaba plantando. Se a gente não plantar, né? Ninguém vai colher nada, né? Uma hora as coisas vão ter que mudar, que a gente semeie esse terreno, prepare esse terreno, né? Talvez a mudança que a gente quer, a gente não veja, né? Eu não vou ver, você não vai ver, mas talvez seu filho, minhas sobrinhas, talvez eles tenham um mundo um pouquinho melhor do que teve nossos pais, por exemplo, né? Do que a gente teve. É isso, né? A gente está sempre trabalhando para a próxima geração, mas a gente tem que atuar, né? A gente tem que criar esse terreno, né? E semear. Exatamente. Perfeito. Gente, ó, é o papo de música, é papo de sociedade, é tudo por aqui, viu? Dá suas redes sociais, onde a galera pode encontrar seu trabalho. Você tá lá no Insta, tá no Spotify, no YouTube com o clipe, dá seus arrobas aí pra galera. Eu tô em todas as redes. Eu tô na Facebook, Instagram. Eu não falo todas porque a gente tem várias, né? Tem Twitter, que eu não vou. A gente tem que dar conta de todas também, né? Não adianta estar. Mas Facebook, YouTube e Instagram, Midra Oficial, @MidraOficial. Tô ativo nessas nas três redes, todo mês no YouTube tem coisa nova, ou tem tipo, algum papo com alguém que eu acho que é importante também, principalmente agora que a gente está aqui, minha vida é aqui, dentro desse quarto, então eu consigo falar com o que eu quiser em qualquer lugar do mundo. Então eu acabo gravando essas coisas e disponibilizando também, são umas conversas bem legais, tá no YouTube, sobre produção musical, sobre amigos que viajam, vão tocar em África, em outros lugares, e que trazem umas coisas muito ricas, tanto de sociedade quanto música, então eu acabo sempre disponibilizando lá uma vez por mês, Instagram, Facebook, Midra Oficial, estou ativo lá, e tem também em todos os apps de música, Spotify, Deezer, iTunes, enfim, Midra, só tem eu lá como Midra, tem todos esses lançamentos, inclusive a Ser Feliz, que está andando muito bem, graças a Deus. Que bom. Que bom, fico feliz. Espalhar a palavra, né? Alcançar pessoas para além da vaidade artística, né? Mas para a mensagem chegar mesmo e cumprir sua função, né? Que é atravessar o outro, né? A arte tem esse poder de atravessar o outro, né? 3.000 anos de estudo ou 3 segundos de atenção, né? Então, isso é super, super importante. Parabéns mesmo, assim, pela coragem de tocar o tema, sem medo de ser cancelado, com muita vontade de ser feliz. Medo a gente tem, né? Mas muita vontade de ser feliz. É isso. Obrigada, viu? Ó, próximos lançamentos, manda que a gente lança aqui. Eu sempre falo, né? O artista que vem no programa uma vez, o Francamente é feito só por artistas que já passaram por aqui, toda a playlist do programa é só da galera que já esteve aqui comigo. Então, pode ter certeza que seu som tá rolando por aqui sempre. Obrigado, Tainan, obrigado.
Espero que a gente possa falar mais, com muita mais novidade. Quando quiser. Sempre pensando mais à frente. E é isso, levando cultura e conhecimento para todo mundo. Obrigado, Tainá. Obrigada, viu? Um beijo para você. Tchau, tchau. Um beijão. Tchau, tchau. Francamente, com Tainá Franco.